Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Urban View, uma produção da Urban Systems Brasil. A gente está aqui novamente na UTV, dando continuidade a uma série de programas que a gente tem explorado o bom momento que o Brasil está vivendo, né? A gente vai ter a Copa do Mundo em 2014, Olimpíadas 2016, grau de investimento, uma série de investimentos produtivos aí, tanto do setor interno como do setor externo. Então, a gente tem procurado aqui criar uma série de programas onde a gente busca responder uma pergunta que é a seguinte: será que nós teremos um ciclo de desenvolvimento ao estilo dos 50 anos em 5 do Juscelino Kubitschek? Será que nós vamos conseguir fazer tudo o que é necessário nesses próximos anos que nos separam até as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro? Então, em cada programa a gente está trazendo aqui alguns convidados que são especialistas de diversas áreas, que estão debatendo conosco os desafios e as oportunidades que o nosso país, o Brasil, tem pela frente. Um desses desafios, com certeza, está na infraestrutura de logística, na distribuição e armazenagem que a gente tem aqui hoje no Brasil. Eu vou pedir para chamar o nosso quadro De Olho na Frase, que tem uma frase bastante interessante que foi do Paulo Godoy, presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, que é ABDIB, e que vocês vão poder ler aí no monitor, que é a seguinte frase: o Brasil tem no horizonte perspectivas extremamente positivas de investimentos. O desenvolvimento das reservas de óleo e gás na camada pré-sal, a organização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos 2016 colocam definitivamente o país na rota dos negócios internacionais e consolidam a imagem de uma nação capaz de enfrentar os desafios e entrar no grupo das economias mais desenvolvidas. Então, qual é essa expectativa dessa forte retomada da economia que já começa esse ano e vai se intensificar a partir do ano que vem? As empresas, tanto nacionais como multinacionais, devem investir em novas plantas, que são novas unidades industriais, devem investir em novos centros de distribuição, galpões, armazéns e terminais logísticos. O nosso quadro Urban Flash, que a gente vai pedir para colocar aí na tela, mostra também uma coisa interessante que está acontecendo em paralelo a isso. A gente está falando assim, tem um investimento privado, que obviamente vai fazer os seus investimentos, mas também tem o setor de infraestrutura que envolve o governo federal. E na tela aí vocês podem ver no nosso quadro Urban Flash o projeto no nosso trem-bala brasileiro, que é um trem de alta velocidade que prevê ligar Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro numa só linha de 518 quilômetros de extensão. A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, informou que o trem-bala estará pronto integralmente para a Copa de 2014. Será que realmente estará? Além de integrar essas 3 regiões metropolitanas, o TGV ligará os 2 maiores aeroportos internacionais do Brasil, que é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e o Tom Jobim, lá no Rio de Janeiro, além de Viracopos. Mas também com isso a gente vai eliminar o aeroporto de Campo de Marte, aqui em São Paulo, que serve à aviação regional. O custo previsto pelo governo federal é da ordem de 35 bilhões de reais. Vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer com esse trem-bala. Eu, pessoalmente, acho difícil que a gente esteja isso pronto em 2014. Quem sabe na Copa nas Olimpíadas de 2016. Então, assim, nesse cenário de crescimento acelerado, de grandes investimentos internos e externos, a pergunta que a gente está se colocando é para onde as empresas estão direcionando os seus recursos em ativos imobiliários em função desse crescimento que se apresenta, né? Então, para isso, a gente elegeu como nosso olhar da semana, que é o tema do nosso programa, a seguinte frase: para onde irão os investimentos em logística, distribuição e armazenamento neste novo cenário de crescimento? E para debater esse tema com você, com a gente aqui, a gente trouxe mais um grande especialista do mercado. Nosso convidado de hoje é Rafael Franco de Camargo, sócio-diretor da Binswanger Brasil. Rafael, muito bem-vindo, obrigado pela tua presença. Imagina, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui discutindo assuntos da indústria imobiliária. Eu acho que a frase do Paulo Godoy foi muito oportuna, quer dizer, só complementando, por falta de um evento, de um mega evento, quer dizer, nós temos 3, né? Se não faltasse um, né? Por falta de um, nós temos 3, quer dizer, o pré-sal, a Copa e as Olimpíadas. Eu acho que é um momento ímpar da economia e que tanto o poder público tem que explorar isso ao máximo para cumprir a agenda, para que isso realmente se concretize. Eu acho que esse é o grande desafio. Aliás, falando em cumprir a agenda, aqui, cá entre nós,
A afirmação da Dilma Rousseff que o trem-bala fica pronto até 2014. O que você tem a dizer? Tem que começar a construir no mês que vem, provavelmente, né? Sendo que nem licença ambiental a gente tem ainda, né? É verdade. Deixa eu apresentar também aqui o Caetano Garcia. O Caetano Garcia está aqui no blog, recebendo as mensagens que vocês estão enviando aí. Participem, mandem perguntas para o nosso convidado e, à medida do possível, a gente vai respondendo ao decorrer do programa. Então vamos lá, vamos à nossa questão principal para começar o nosso bate-papo aqui, que é o seguinte, Rafael. Nesse cenário que a gente está falando aí de crescimento acelerado, de muito investimento, você está numa empresa que é a Binswanger Brasil, que é uma empresa que trabalha em duas pontas, né? Não tem uma ponta de consultoria, vamos dizer assim, onde vocês assessoram grandes clientes nos seus investimentos imobiliários, né? E obviamente esses investimentos imobiliários muitas vezes estão ligados de maneira direta ou indireta a ciclos de crescimento, de desenvolvimento como este que se apresenta a partir de agora, além da área de gestão de portfólio imobiliário mesmo. Eu vou pedir nesse programa para a gente se concentrar um pouquinho mais nesta área de consultoria, quer dizer, vamos trabalhar um pouquinho mais uma visão estratégica dessa questão. E eu queria que você me contasse, quer dizer, nesse teu dia a dia, nesse contato com todas essas empresas, acho que tanto nacionais como multinacionais, como é que está o termômetro desses investimentos em plantas industriais, terminais logísticas, centros de distribuição e etc.? Bom, eu acho que para falar um pouquinho a respeito da atual situação e para onde esse mercado está caminhando, eu acho que no primeiro momento eu acho que a gente tem que se olhar um pouquinho para trás, né? O Brasil, em termos de infraestrutura, infraestrutura tanto industrial quanto de distribuição, centros logísticos e armazéns, é um mercado relativamente pouco desenvolvido se comparado com outros mercados, o europeu e o americano. Quer dizer, a indústria brasileira, ela, desde a década de 70 e 80, ela surgiu com imóveis com pouca especificação técnica, né? com baixa especificação técnica do ponto de vista de operacionalização dessas áreas. Seriam projetos, digamos, feitos com pouca base técnica ou reaproveitamento de imóveis existentes? Eles foram feitos dentro da realidade daquela época, né? E um crescimento muito tímido na década de 70, 80, 90. Então, essa expansão industrial, esse crescimento industrial que o Brasil vem sofrendo, ele é derivado da década de 90. Então, a gente tem um mercado de imóveis disponíveis ou de imóveis que estão sendo utilizados muito novo. Estamos falando de 20 anos, 22 anos no máximo. Então, a realidade desses imóveis mudou muito, principalmente dos últimos 10 anos para cá. Que aí é para atender essas questões, as demandas da tecnologia moderna, exato, essas questões, toda essa cadeia de supply chain que, digamos, evoluiu bastante, os imóveis têm que corresponder a isso. Tem que corresponder. E, na realidade, na década de 90, a gente correspondeu muito pouco no avanço e na melhoria daquele nosso parque industrial que a gente iniciou a constituir na década de 70. Então, hoje a gente tem um parque industrial muito mais desenvolvido do que da década de 90, é lógico, mas com muita oportunidade, com muita necessidade, né? Hoje, quando a gente parte para fazer um processo de localização de uma indústria, dependendo das regiões que a gente vai buscar esta oportunidade, este imóvel propriamente dito, a gente tem grande dificuldade de encontrar imóveis com especificações técnicas que atendam às necessidades dessas empresas que estão chegando ou que estão querendo aumentar a sua capacidade produtiva no país. E isso faz, Rafael, faz com que as empresas tenham que investir muito mais na construção de imóveis do que propriamente no encontro de imóveis já prontos para isso? Em algumas situações é a única solução, acaba sendo a única solução. Porque você tem imóveis com baixa especificação de resistência de piso, de pé direito, de iluminação, de refrigeração, de sistemas de geração de energia. Enfim, você tem uma situação onde, muitas das vezes, a melhor opção é partir para a construção de um novo imóvel, né? Pela inexistência de alguma coisa que possa atender naquele determinado momento. Né? E quando essas empresas elas vão buscar, então, tanto imóveis que já